Tá de brincadeira. Tá brincando comigo mesmo. Olá, meus amigos. Hoje falaremos do processo básico de solda. Já estamos aí avançando com o nosso treinamento e vamos ponderar sobre um assunto fundamental, que é o procedimento de solda. Vamos lá, então? Então nós temos aqui, o primeiro ponto é a liga, o tipo de solda que está na sua board. Para começar, o que é uma solda? Solda é a junção entre dois pontos e a solda tem que estar perfeita, plana, com baixa molhabilidade. Então uma solda bem feita é aquela solda que não desfaz, ela une duas partes a serem soldadas. Então a liga que une esses terminais, que é o lead do componente ao pad da board, depende da sua liga, ou seja, a temperatura de fusão da solda depende da liga empregada no processo de montagem, de assembly da sua board. Nós temos dois tipos de liga nas boards. A liga tin lead e a liga lead free. A liga de solda tin lead é a liga de solda que usa chumbo, proibida desde 2006 pela norma RoHS Compliance. Porém, muitos países como o Brasil ainda se comercializam solda tin lead, que possui chumbo na sua composição. E o chumbo causa uma doença muito grave chamada saturnismo. O ponto de fusão da solda tin lead é em torno de 183 graus Celsius. Mas se a solda tin lead foi proibida desde 2006, por que eu estou falando em tin lead? Porque existem soldas tin lead no nosso mercado. E, inclusive, a solda em pasta que você usa para rebalem também tem solda em pasta com chumbo e estanho. Então tem que ficar atento por isso. Por quê? Se eu fizer uma manutenção na minha board, por exemplo, que usa solda lead free, a solda lead free é livre de chumbo, ou seja, retiraram-se o chumbo da composição. Então, o ponto de fusão com isso aumentou para em torno de 225 graus Celsius. Então, por exemplo, eu tirei meu TriStar da minha board do meu iPhone. Peguei um TriStar sucata, refiz os balls dele e usei tin lead para ressoldar esse componente. O que eu fiz? Eu misturei dois tipos de liga da minha board. Eu tenho 95% dos componentes com solda lead free e 5% que é o TriStar com solda tin lead. Ok, entreguei o aparelho para o cliente, funcionou uma beleza. Depois de um tempo, o cliente volta com uma falha na baseband, por exemplo, do outro lado da placa. E eu vou ter que fazer o rebalo dessa baseband. Eu vou aquecer a baseband, porém, como eu diminuí o ponto de fusão trocando o meu TriStar, pode ser que esse TriStar solte simplesmente pelo fato da minha placa ter abaixado o ponto de fusão. A solda fica mais sensível. Então, quando eu fizer manutenção, até mesmo a solda em pasta que eu vou usar, eu tenho que tentar manter o padrão de fábrica. Ou então, caso eu use e modifique a liga da solda, fique atento no reparo futuro. Então, o tipo de liga lead free quer dizer que quando eu tiver solda lead free, a temperatura de trabalho da minha estação de solda tem que ser maior. Quando eu tiver solda tin lead, a temperatura de aquecimento da minha placa pode ser menor. Eu tenho algumas diferenças boas de graus Celsius aí. Então, são diferenças importantes. Quando eu estiver trabalhando com tin lead, processo de solda mais rápido e menos quente. Quando eu estiver trabalhando com solda lead free, mais quente e talvez mais demorado. Então eu tenho que ficar atento nesse ponto. A minha solda vai iniciar pelo tipo de liga ou placa ou liga ou solda ou insumo que eu tenho utilizando. Se eu uso um insumo tin lead, estação de solda mais fria. Se eu uso um insumo lead free, estação de solda mais quente. Então o processo de solda começa com a liga.
Segundo ponto fundamental no processo de solda é a sua borde. A gente sabe que a nossa borde, quanto mais eu aqueço a borde, menos ela vai durar. Então existe a deterioração térmica da borde. Então eu tenho que adequar o meu processo de solda para fazer o processo mais rápido possível e aquecer o mínimo possível. Assim eu tenho que... Caralho. Outro ponto fundamental, então, é a minha borde. Eu tenho que saber se a minha borde, como a minha borde vai se comportar com o processo de solda. E eu tenho que cuidar da minha borde para diminuir, minimizar os danos causados pelo aquecimento que você faz na sua borde. A sua borde suporta o aquecimento? Eu vou ter que dissipar o calor da minha borde, dissipar o calor dos componentes. Então, ter o cuidado com a borde, com a dissipação térmica do lado bottom da borde, por exemplo. Vou trabalhar do lado top, que é o lado de cima. Então, tem que dissipar o lado bottom. Então, tem que ter esses cuidados, essas atenções com a borde, para não causar, mesmo que não cause problema, mas diminua a vida útil da sua borde. Então, fique muito atento a isso. Outro ponto fundamental, óbvio, no processo de solda, está ligado aos componentes. Os componentes têm um perfil do profile de solda. Então, tenho vários estágios da solda. O pré-heater, o tal, que é o tempo abaixo dos líquidos, solda líquida, resfriamento. Então, eu tenho vários steps do meu processo de solda. Cada componente, no seu datasheet, tem o profile que você deve executar na solda. Se você tem uma estação de solda computadorizada, programe esse profile de acordo com o componente que você trabalha. Se você não tem, tente seguir o pré-heat, o tal, solda líquida e o resfriamento com a sua estação de solda convencional, ok? Então, saber se o componente, como o componente se comporta com a temperatura, o tempo, a quantidade de graus que sobe pelo intervalo de tempo, o tempo que fica a solda líquida, é fundamental também para o processo de soldagem. Outro ponto fundamental é o ferramental. Conhecer seu ferramental é fundamental. E cada estação de solda vai ter um ajuste de potência, de volume de ar, de acordo com a sua liga e com o seu modelo de estação de solda. Então você vai ter aí que aprender a usar a sua estação de solda. Então treine em placa sucata primeiro, use os termômetros para verificar a temperatura dos componentes da sua board, monitore o tempo, então crie tempos para cada processo. Um tempo hoje máximo de solda está em torno de 3 minutos. Então você pode usar um cronômetro para isso. Vocês vão ver na aula prática aí como é feito o procedimento, dissipar o calor da board. Então você vai ter que aprender a se ajustar com o seu ferramental para usufruir o máximo dele. Isso aí só você vai poder fazer. Lembrando, como eu tenho que fazer isso? Minimizando o mínimo de dano na minha board. Então aprenda a usar sua estação de solda, o volume de ar, a temperatura, para que cause o mínimo de dano na board possível. Ok? Eu não falo só de dano visível, não. Eu falo de dano de temperatura, mesmo que não seja visível. Vocês sabem, a deriva térmica está presente. Outro ponto fundamental é a sua habilidade. Então a habilidade é o que você vai ter que treinar bastante. Num treinamento EAD, a gente não vai conseguir passar a habilidade para você fazer uma solda perfeita, uma microsolda perfeita. Mas você vai ter as técnicas para conseguir executar e desenvolver as suas habilidades em microsolda. O primeiro ponto é fazer o procedimento com calma, com cautela, um por vez e treinar. Treinar exaustivamente antes de fazer o processo definitivo no seu cliente. Então treine 5, 10, 15 vezes um procedimento antes de executar na board do seu cliente, para desenvolver a sua habilidade. Vamos lá então para a nossa aula prática de solda. Obrigado.